Nossos convidados são a família referência da ginástica brasileira. São atletas, campeões, reis do carisma. Diguinho. Família Hipólito! Não posso continuar sem antes destacar a elegância do Hipólito. Pô, fica em pé, por favor. Olha que padrão de elegância. Uau! Toda a família elegante, tá? Mas preciso dizer que o Diego se destacou. Eu gosto muito de usar o meu lencinho, Diego. Você acha que eu tô usando do jeito certo? Porque o seu tá muito elegante, o seu tá combinando com a gravata. Ah, eu quis colocar um toque um pouquinho mais, quebrar um pouquinho, então eu coloquei uma meia rosa. Ficou ótimo. Coloquei a borboletinha rosa. Você tem personal stylist? A gente tem. É mesmo? Tem. Porra! A gente tá chique, Danilo. Estão todos muito. Tom de moletom, você tem personal stylist? Tenho personal stylist. É na rima. Hã? O meu personal stylist é na rima. É da rima? Não, esse personal stylist é o cara que fala, usa esse moletom, usa aquele. Ah, é assim? É, Mas- Você tem um? Não tenho ainda, mas vou providenciar. Tá bem. Ô, Danilo, mas você não perguntou quem é o personal. Quem é o personal? Sou eu. Ah, é você! Fui eu que fiz, a minha família veio toda igual. Eu falei, todo mundo vai de azul. Eu escolhi a roupa da minha mãe, da minha irmã, do meu irmão. Você escolheu a paleta de cores? Escolhi. Porque combina com o sofá, combina com a noite. Não, também é porque eu uso muito azul e a nossa cor do nosso instituto é azul. Ah, eu gostei. Você tem alguma dica pro meu estilo? O que você diria? Onde eu posso... banho. Oh, toma. O estilo do Diguinho é... Pode falar? Pode. O estilo do Diguinho é... Pança de velho. Pança de velho, Tom. Vem cá, demorou, mas ele Pança de falou. velho. Que dica você tem pra mim, pra melhorar? A sua roupa tá ótima. Obrigado. Tá ótima, de Gostou? verdade. Gostei. Muito bem. Olha, essa aqui é a família referência na ginástica brasileira, não é? O Diego, quantas Olimpíadas, Diego? Foram 3 Jogos Olímpicos. A primeira que é de bunda, a segunda de cara e a terceira que foi medalhista olímpico. E a Dani? Meu, foram 5 Jogos Olímpicos. 5 Jogos Olímpicos. E a dona Geni, foi quantas Olimpíadas? A dona Geni. Todas. Todas! E o Ronaldo? Eu não fui nenhuma. Nenhuma. Mas você foi fundamental, você e a dona Geni, para o Brasil ter orgulho de toda a família, não? Eu acho que toda a família faz a sua parte, né? Acho que todo integrante da família minha faz não o faz máximo não, pelos viu? irmãos. Tá, o Edson. Aliás, falei Ronaldo, mas Edson, me perdoa. Quando tem família, né? O caso do Danilo, ninguém se orgulha dele. Todo mundo morreu. Cala. Deixa eu ver a Dani aqui, ó. A primeira ginasta brasileira a ganhar medalha mundial. Cadê? Esse movimento assim foi do Michael Jackson? O último passe? Último passe. Quem que escolhe o último... Como que chama aquele movimento final? Último A último passe? última acrobacia? Não, o movimento que você congela quando termina. Como chama? Ali, na verdade, é... Todo mundo termina de um jeito. Quem cada escolhe o um. jeito que termina? Ah, vai do atleta, porque antigamente, nessa época, a gente podia dar um passo ainda que não tinha o desconto daqueles passos que tem hoje na ginástica. Hoje em dia, você tem que chegar muito firme e não mexer nenhum milímetro do corpo. Então, hoje em dia é mais difícil a questão de você não perder nota da chegada. Mas nessa série que ela fez aí foi inspirado na Múmia, no filme A Múmia. Ah, foi? E então essa pose final que ela faz ali é do filme. do Que é como filme. se tivesse... a Múmia andando. Do thriller do Michael Jackson. Mas quem que escolhe o tema Você tá Tem com um tema na mente que você tá passando através das acrobacias. A comissão técnica, a gente, junto com a comissão técnica, escolhe a música e aí o coreógrafo, ele monta essa parte da coreografia.
Antigamente ainda não era tão exigido isso. Então, você vê que se pegar essa minha série de 2001 e a última série que eu fiz, já é muito mais dançada a última série que eu fiz de solo. Muito bem. E você ainda dá esse espaço aí? De vez em quando você acorda e faz isso para pular na piscina? Só quando a gente vai realmente no ginásio ou no instituto, aí eu brinco um pouquinho de ginástica. Até hoje? Até hoje a gente brinca um pouquinho. Não tem como. A gente não está mais exercendo a função de competição, tudo, mas se encontrar um ginásio, com certeza a gente vai brincar de ginástica, porque a gente ama o que transformou a gente hoje na família Hipólito, foi a ginástica. Então, sempre que a gente pode ter oportunidade, a gente está virando cambalhota, está ficando de cabeça para baixo para fazer as acrobacias. Ô Edson, você foi atleta? Tentei. Em qual categoria? Eu fiz ginástica artística também, né, no início, mas depois eu fui pro trampolim e participei de um Pan-Pacífico e um Mundial no trampolim. Fiquei em 5º em um e 7º no outro. Mas o trampolim não era tão profissional quanto ele é hoje, né? Entendi. Hoje, com a ajuda da confederação, a profissionalização era melhor, mas era muito mais fácil, né? A ginástica e talento ficou para eles dois. Eu só vim de coadjuvante para ajudar. E para você muito também, que ele tem expertise, ele tem muito conhecimento, ele é modesto, mas ele já foi treinador da Jade Barbosa, ele foi treinador durante um período da Dani, da Alice, Alice Bergman. Eu não consigo falar Bergman. Bergman. Ele foi treinador dela também. Cuida do Instituto. O Edson tem várias demandas que são outros talentos. O Edson cuida também da carreira de vocês até hoje? Ó, muitas coisas, o Edson, na realidade, ele comanda a questão de organização. Sei lá, palestra, a gente precisa ir. Se precisar ir o Edson, ele está junto com a gente. Ele é uma pessoa muito presente. Só que a demanda do Instituto, que ele pode falar muito melhor do que eu, é uma demanda muito infinita, né? Tem 380 crianças, não é? Isso. São 260 na Penha, que é a maior unidade. A gente está com outra em Macuco de 150 crianças. E tem uma já para o ano que vem, para mais 150 crianças. Só não posso falar onde é ainda. É segredo? Ainda é segredo. Deixa o patrocinador colocar o dinheiro na conta. Isso. Ó, vamos ver um pouco do Instituto, e eu quero voltar, já que eu ia deixar essa conversa mais para frente, mas já que a gente adiantou, vamos falar disso agora. Vamos ver aí o Instituto Hipólito e a gente volta para entender melhor quem que o Instituto Hipólito assiste, quantas crianças, jovens têm a vida mudada por causa de vocês. Cadê? O Instituto Hipólito é movimento. O Instituto Hipólito é uma ferramenta poderosa de educação. É o lugar onde as crianças se desenvolvem, se descobrem e se apaixonam pela ginástica artística. Obrigado a todos vocês que torcem por nós, que nos apoiam, que nos incentivam. Um beijo. Aproveitando, para lembrar o Instituto, Dona Geni vai te dar um presente. Ô, você tá brincando? É, você acha... Sério? É um presente pra mim, Dona Geni? Muito obrigado, obrigado. Eu sou merecedor? Se você puder, fala mais alto que eu sou merecedor, não pra mim, mas pra certas pessoas que estão aqui hoje, cujo peso era de 1 tonelada e agora parece um balão vazio. Por favor. Cala a boca, velho. Cala a boca. Eu sou merecedor, é isso? Eu sou merecedor? Sim, você é muito merecedor dessa medalha do Instituto. Muito obrigado, é ouro! Agora, vamos falar do Instituto. Pera, deixa eu dizer, Dona Geni, você é uma perfeição, vamos jantar juntos. Oh, peraí. Seu Wagner tá assistindo. Seu Wagner só não pôde vir, eu vou explicar, porque eu não sei se vocês sabem da história de Dona Geni, mas Dona Geni tem 8 cachorros. 8 cachorros. Irmão, não fale nada, aceite esse troféu. Sai, esse troféu é meu, desculpa aí, não vai dar, esse troféu é meu. Você não pode dar troféu meu pros outros, tá? Você ganha um, aí você dá. Desculpa, não, ó a situação que ele deixa, parece agora que eu tô regulando um troféu pra ele, mas o troféu é meu. Seu Wagner... Só um segundo, Wagner, se você deixar a Dona Geni sozinha em São Paulo, cuidado. Aí, Wagner, você não veio? Olha lá,
Estão dando em cima da sua mulher, Wagner. Tem que cuidar. Por que o Wagner não veio? O que ele tá fazendo? É que lá, a nossa casa é muito engraçada. Eu falei, a gente ia entrar no programa e falou assim, não vai ser o de noite, vai ser casos de família. A gente tá todo mundo calmo até agora. Mas até você não tá entendendo agora. que isso aqui é uma grande confusão. Eu tenho e certeza. quando o seu Wagner tá viajando, Dona Geni não pode. E assim vice-versa. Então ficou meu pai lá com uns 8 cachorros, porque 8 cachorros não é uma brincadeira, né? Tá certo. Mas não saia com o Diguinho, tá? Tá bom? Diguinho vê que você gosta de animal, já tá dando em cima de você. Eu quero saber sobre o Instituto Hipólito, que eu vi ali. Bom, a ginástica olímpica, né, é um legado da família de vocês. Tanto que você foi atleta e também estava indo por esse caminho, né? E é uma coisa da família de vocês, que eu estou vendo que vocês estão compartilhando o legado de vocês com várias outras crianças. Vocês estão compartilhando o legado de vocês para um dia ser o legado de outras pessoas, de outras famílias. Como que surgiu a ideia do Instituto Hipólito e como que, de fato, ele colabora com todas essas crianças que a gente viu no vídeo? Eu acho que o legado está sendo feito agora. O que a Dani e o Diego fazem hoje pela ginástica, acho que isso é o legado. E eu acho até que mais atletas deveriam fazer o que eles fazem hoje, porque legado é você dar oportunidade, né? Que é o incluir, ensinar e transformar que a gente fala no Instituto. Então, eu acho que esse é o legado, é de você dar oportunidade para as crianças. Então, o maior ganho, com certeza, da carreira da Dani e do Diego é eles poderem estar proporcionando isso. Porque não é só a ginástica, na verdade, é uma oportunidade. E como a gente fala, não somos nós que damos essa oportunidade, são os pais, que são os pais que levam, são os pais que fazem esforço, é a família, são os avós que ficam lá. Então, assim, é muito diferente. Então, assim, eu acho que tem um orgulho tremendo de tudo que eles fizeram pelo esporte, mas o que a gente faz hoje, com certeza, eu vou e volto todos os dias de ginásio feliz, porque quem está lá participando sabe o que é proporcionar isso. São crianças de 4 a 13 anos, né? Que legal. E que a gente está querendo colocar para avançar um pouquinho mais para a idade, até os 15. Isso tudo também depende mais de novos apoiadores, novos patrocinadores, para poder também fazer o custo de toda essa operação, que não é tão barato assim. Claro. Mas é impressionante. Já fica aqui o convite para você ir lá dar um pulo com as crianças, treinar com elas. Claro. E é muito bom complementar, assim, em cima do que o Edson falou, que assim, a gente tem um hábito de fazer tudo puxadinho no nosso país, né? Lá quem faz o colã das crianças, das meninas, é a mesma que fazia o colã da minha irmã. Os colãs todos têm brilho. Por que tem brilho? Porque as crianças merecem que seja algo sofisticado. Então não é feito comprado em qualquer lugar e feito a gente faz de uma maneira muito sofisticada. A gente treinava no SESI de Santo André, eu, minha irmã e meu irmão, em pneus e tatames de judô em cima. Lá elas têm aparelhagem a mesma que a Rebeca Andrade compete nos Jogos Olímpicos. A gente fez eventos culturais no ano passado, a gente levou os pais com as crianças para o Maracanã, para o Teatro Municipal, para ver a Raíssa Leal, a Fadinha, para verem a Jade, a Rebeca, a Flávia, dentre todos os atletas da seleção antes dos Jogos Olímpicos. A gente faz evento para os pais, de Dia dos Pais. A gente tem agora um evento que vai ser magnífico no final do ano, que a gente não pode fazer, que vai ser o nosso maior evento depois que a gente iniciou, o Instituto iniciou em 2021, mas ele estreou dia 2 de junho de 2022. E é um tempo muito curto para algo que a gente não teve. Porque eu acho que o interessante é que eu sempre falo para as pessoas que não é que eu não me orgulhe de projetos sociais. Projeto social sempre é projeto social. Só que lá é melhor muitas vezes do que o próprio particular. Então é lindo. Demais. De verdade. E qual que... Aliás, vocês falaram que treinavam no SESI Santo André, na Prefeito Saladino ali? Isso. Sou de Santo André, né? Só minha mãe que veio da roça. Minha mãe também veio da roça, viu? Sou paranaense e roceira. Minha mãe veio do interior de Minas, Bueno Brandão. E o Instituto, vocês, qual que é a grande... Claro, tem o trabalho sendo feito agora, o benefício está vindo agora para essas crianças. Mas vocês têm a ambição de criar uma geração vencedora olímpica? Hoje a gente tem uma equipezinha de alto rendimento lá com 6 meninas, que vale destacar que a gente não faz teste. Essas meninas já estavam dentro do projeto, participando do social, e a gente, junto com a Vivi, que foi treinadora da Jade, da Daniele, medalhista mundial, ela trabalha dentro do projeto e ela detectou que tinham essas meninas. Então, assim, o nosso
como é que eu posso dizer? O que a gente realmente quer é ser grande formador de base, porque nós precisamos de mais clubes fomentando a base, que hoje tem muito pouco. Então, a nossa grande objetivo, a missão. A ambição aí, é ser grande formador. E encaminhar para o Flamengo, ou para o Fluminense, ou para outros clubes. Mas, assim, é dar a oportunidade da criança realmente poder participar de um espaço tão... Eu não consigo nem falar muito, porque é fenomenal, assim. Se a gente fala, parece que a gente está exagerando. Por isso que a gente sempre convida para ir lá. Porque é o sonho das crianças estarem ali. Tem uma coisa, Danilo, que é muito, muito legal. É que, além disso tudo, a gente está falando de meninas. Mas nós tínhamos mais meninos até do que o próprio Flamengo. Então, a gente encaminha que essas crianças tenham uma oportunidade melhor até de desempenho de alto rendimento. Mas o objetivo principal é a inclusão social. É que essa criança ela tenha a oportunidade de sonhar. Ótimo. Porque a gente tem um mundo muito fraco de esperança. Depois da pandemia, as pessoas começaram a definir até onde vai o sonho de cada pessoa. E onde define o seu sonho são só seus esforços e Deus. Se a gente for pensar que essa família aqui, faltando o seu Wagner aqui, meu pai e nosso pai, que fomos vendedores ambulantes na Praia de Copacabana, que passamos períodos que a gente não tinha o que comer dentro de casa, que um dia a gente se tornaria referência nacionalmente para outras crianças, é para fazer o diferencial. Sem dúvida. Então, esse é o objetivo principal. Por mais que a gente tenha o alto rendimento, que eu concordo 100% com o meu irmão, que a gente sempre sonha que essas crianças consigam chegar em lugares inalcançáveis, porque o impossível só foi até alguém chegar lá e fazer. Legal. Eu nunca diria que há 20 anos atrás, no dia 26 de novembro, de 20 anos atrás, eu me tornaria um campeão do mundo. Então, são 20 anos atrás que esse sonho se tornou possível. E se torna possível só a partir de pessoas. A gente tem aqui um exemplo que é a Dani, que por conta do Ronaldo Fenômeno, que a minha mãe conseguiu falar com o Ronaldo Fenômeno, conseguiu aquela medalha que você falou. Demais. E o mais gostoso, complementando o que o Diego falou, da parte dos meninos do Instituto, recentemente eu tive numa competiçãozinha lá dentro do clube, do Flamengo, e eu vi todos eles, assim, então, para mim... Os hipolitinhos estão no Flamengo. Os hipolitinhos. Então, chegar lá no Flamengo para assistir uma competiçãozinha e ver os hipolitinhos já ali complementando a equipe, já tendo um outro rumo na sua carreira, para mim foi assim, eu fiquei super emocionada. E aí eu cheguei, aí eles falaram, que bom que você está assistindo a gente hoje. Então, foi, eu acho que um momento muito especial, porque a gente viu o início desses meninos e eu pude ver um outro passo deles começando a ser dado agora, recentemente. Demais. Então, a verdade é que a grande missão do Instituto é hoje fornecer esperança, né? A criança entender que sonhos se realizam, continuar sonhando. E quem sabe no futuro a gente vê pessoas agradecendo no pódio olímpico. Olha, comecei no Instituto Hipólito, que legal. Demais. E inclusão de verdade. Inclusão de verdade. Porque hoje, por exemplo, nós temos 7 crianças que são autistas, que participam das turmas junto com as outras crianças. Bom. Porque a gente educa a criança que está lá a entender que existem crianças especiais. Legal. E a gente acaba educando a criança e os pais. Então, assim, a maior inclusão é a gente poder estar sempre... Porque essas pessoas sempre são as primeiras a serem excluídas. E lá não, sempre que quiser, a porta sempre vai estar aberta para elas. Fico feliz. Esse é o grande ganho do Instituto, assim. Nós ganhamos, na verdade. Não são eles que ganham, não somos nós. Porque é gratificante demais estar podendo lá trabalhar com algo que eu amo tanto, que a gente ama tanto, e poder dar um pouquinho do que a Daniela e o Diego ganharam de carinho, né? Porque foram muito... Pô, o Diego foi em 2 Olimpíadas, as pessoas não desistiram dele. Então, assim, eu acho que a gente só retribui muito pouquinho ainda perto do que a gente quer para o Instituto. A gente quer ficar maior, mais estruturado e poder atender muito mais crianças, né? Porque a gente não atende criança, né? A gente atende família. Legal. Então é bem diferente. E outra coisa que eu quero complementar. Claro. Lá no Instituto, e o que está sendo preparado, são campeões para a vida. Ótimo. Então, são campeões para a vida. Ali não vai ser o primeiro, vão ser o campeão olímpico, ou não. Eles vão estar preparados para a vida. Ali vai sair grandes médicos, grandes enfermeiros, grandes professores, grandes apresentadores. Então, eles estão sendo preparados para a vida. Boa. É uma condições que eles podem sonhar, que eles sabem que os sonhos são impossíveis. São Fico possíveis. Muito feliz. Impossíveis não, gente. Possíveis. Fico feliz. Demais, demais, demais.
Eu tenho vontade de levar lá pra casa. Só quero corrigir a dona Geni, que ela falou que de lá sairão grandes médicos, grandes advogados, grandes profissionais. Ela falou grandes apresentadores, e duvido. Porque apresentador geralmente sai do lixo, não é de lugar. É gente que deu errado na vida, viu? É gente que não teve esperança, que vira apresentador. Então não sei se de lá... Quê? Bebê, Danilo, desculpa, a bebê gente está não, trabalhando velho. não na intimidade, me perdoe. Quero aproveitar esse tapete que você estendeu da solidariedade e falar do meu instituto também, Rodrigo Muniz. São mais de 80 golpistas de Pix. Sinceramente, cala a boca, vem cá. Vem cá. Outra vantagem do Instituto é que serão médicos que sabem dar piruetas e cambalhotas. É isso, agora que eu quero pegar. Quem for lá vai saber muitas acrobacias. Você acha que pode sair um Batman brasileiro de lá um dia? Alguém que sai de lá e fala, eu não quero ser médico, eu não quero ser medalhista, eu quero ser o Batman. Eu sei pular, eu sei fazer acrobacia, dá pra ser, não dá? A sua estupidez... vai ser dublê, ué, deixa... gente. Vai ser dublê. Não, mas aí ele quer acabar com o crime. Vai que ele vira um grande empresário e ganha muito dinheiro e sabe dar acrobacia. É o Batman. Se eu soubesse dar acrobacia, eu seria o Batman hoje no Brasil. Vem cá, vocês são heróis olímpicos. Vocês sabem, onde vocês vão, o pessoal recebe vocês com honra. Quando vocês entram na padaria, vocês ganham coxinha grátis? Olha, você sabe que eu sou o maior... por conta do Instituto, eu aprendi que o não a gente sempre tem. Então, tudo que eu vou, eu peço, de verdade. Eu não tô brincando, não. Então, eu sou uma pessoa muito... Quem me conhece no meu dia a dia sabe que eu sou meio birutinha da cabeça. Eu tô feliz o dia inteiro. Então, as pessoas realmente oferecem muitas coisas. O tempo todo, as pessoas são muito gentis. Eu reparo que o carinho que as pessoas têm comigo, com a Dani, é muito diferencial. Aceite minha gentileza. Não, Não, sei esse se você não, tem. velho. Para de dar meus prêmios, velho. Vai dar o seu. Ganha você alguma coisa e dá. Esse daí eu tenho, Ó, eu quero fazer um decreto aqui, tá bom? Eu sou CEO, fundador e grande presidente. Eu sou o Alexandre de Moraes do My Fucking Comedy Club. E eu tô fazendo um decreto. Todo atleta olímpico, medalhista e a família Hipólito nunca vai pagar nada quando for lá. Vocês podem pedir o que vocês quiserem, tá bom? Você sabe que eu vou lembrar um momento... Eu lembrei um momento histórico da Dani, já eu vou lembrar do Diego. Mas eu quero saber a história da Dona Geni. Ai, a Dona Geni são as melhores. Dona Geni, como é que começou tudo? Como é que tua família se engajou com atletismo olímpico? Porque por trás de filhos vencedores, tem pais que sustentaram tudo isso, né? Então, quando nós mudamos para Santo André... Que bairro vocês moravam lá? Lá no... Portuguesa. Bela Vista, na rua São José Operário. Tá bom. E a Daniele começou a fazer ginástica na rua, na calçada. Porque ela via a Nádia, ela via a Luísa Parente da época, a Soraya Carvalho. Então, a Dani já começou a fazer sozinha. Ela sabia fazer mortal no chão Ela sabia fazer mortal no chão sem nem ter começado. E eu lá morava na rua, morava em casa e tinha um senhor num apartamento, ficava olhando para minha casa. Aí eu olhava e falava, pô, esse cara não para de olhar para minha casa. Aí veio uma amiga, desceu e falou, Geni, você não queria colocar a Daniele na ginástica? Aí eu falei, eu gostaria muito, mas aonde? Ela virou para mim e falou, tá vendo aquele homem lá, o Reinaldo? Ele é o coordenador do SESI de Santo André. Uau. Aí me levou para lá, no mesmo dia, me levou, fui conversar com ele e falou, olha... Você achando que ele era um velho safado, hein? Ele não era velho, ele é da minha idade. Mas eu ficava assim, eu não entendia o porquê. Não é que ele estava me olhando, eu ficava olhando lá para cá, mas olhava para as crianças. Ele é olheiro. Essa frase não é boa, mas ele olhava para as crianças. Para as crianças. Também não é legal, Ele era um olheiro de atleta. É, um olheiro de atleta. Boa. Você usou a palavra certa. E aí eu peguei e fui lá conversar com ele. Falei, olha, ela vai fazer um teste de 8 semanas. Se ela passar, porque na época veio o teste, aí eu levei ela. E aí no primeiro dia ele falou, olha, ela já passou. Aí começou-se a vida da Dani, que aí ele era o coordenador, ela treinava com a Patrícia Turina, né? Que foi a treinadora dela até 93.
E aí começou a vida da Dani. Quando chegou no ano de 2000, foi 2000, teve um ano antes que falou assim, nós fomos para um campeonato em Sorocaba. E aí falavam lá no alto-falante, falava assim, surgiu a atleta revelação do ano 2000. Sem fazer ideia. Do ano 2000. Manda um abraço aí fui pra embora. ela. Aí fui assistir, peguei e fui embora. Eu não podia esperar ela, porque o Wagner ia trabalhar. Aí fomos embora. Quando chega a noite, a minha amiga que ficou com ela falou, olha aqui, sua filha. Aí que eu fui descobrir que era da minha filha que eles estavam falando. Era essa aí, a atleta revelação do ano 2000. Que era a revelação do ano 2000. E realmente foi, né? Porque em 2000 ela foi para a primeira Olimpíada. Você sabe que a primeira matéria da vida da Dani foi aqui no SBT. Ah, é? 94. Qual o programa? A gente não lembra o programa, a gente conversou isso até com a produção para tentar resgatar, porque a primeira vez que ela apareceu na televisão... Foi em 94. Foi em 94. Nossa, 2000 eu fui preso por tráfico de drogas, com 13 anos. Ô, dona Geni, o que você e o Wagner já fizeram para sustentar a família? Olha, antes ele trabalhava na fábrica, depois aí nós mudamos para... Quando nós morávamos em Santo André, eu fazia cabelo, pé, depilação, você não faz costurava. um cabelo no Edson? Por que você não faz um cabelo? Não, você faz cabelo? Não, mas corteja o cabelo do Edson. E Nunca aí... mais cresceu. Nunca mais Aí isso eu fazia. Também foi professora. Sou professora formada também, mas aí foi quando, em 95, nós recebemos o convite para ir para o Rio de Janeiro. Aí a vida deu uma mudada, porque a gente foi, sim, sempre moramos no apartamento do Flamengo, e o meu marido demorou, nós fomos em 8 de fevereiro de 95, e meu marido demorou para ir, foi em abril, ele já estava no Rio. E aí começamos a nossa vida. Eu, quando cheguei no Rio, parei tudo que eu estava fazendo, porque eu não deixava meus filhos ir sozinho. Eu levava eles para ginástica, voltava a cozinhar rápido, limpava a casa, cozinhava, levava o almoço para eles meio-dia. Do meio-dia, eles tomavam banho no Flamengo, iam direto para a escola. Eu deixava eles na escola e ia para casa. Quando chegava 5h30, eu estava no colégio, levando eles de volta para o Flamengo. A gente treinava 2 vezes por dia. Eles treinavam 2 vezes por dia. E quando a Georgette levava, ou tinha outra pessoa para levar eles, eu ia embora mais cedo. Senão eu ficava lá sentadinha assistindo ele. E isso foi. E o meu marido trabalhava de motorista. Uau. Mas nessa história, assim, Danilo, é muito legal complementar, porque foram períodos muito distintos. A gente vivia em São Paulo uma realidade humilde. A gente tinha um quarto. Aí depois tínhamos uma sala, uma cozinha e um banheiro. Nós éramos humildes, mas nunca tínhamos passado nenhum tipo de dificuldade no Rio de Janeiro. Em São Paulo, desculpa. Santo André. A gente tinha uma vida humilde. A gente estudava, fazíamos as nossas coisas. Quando teve essa possibilidade de irmos para o Rio de Janeiro, que era a convite da Dani, que era o grande talento da época, no mesmo período, Dani, você pode contar, o Flamengo, ele... acabou o dinheiro. Então, todas as possibilidades que tinham do emprego para o meu pai, do emprego para minha mãe, do salário da minha irmã, nada disso aconteceu. Aí a gente morava num prédio nobre do Rio de Janeiro, porque era um bairro nobre, que a gente morava na Zona Sul, só que o prédio era do clube. Então, a gente ficava, às vezes, 6 meses sem energia, 8 meses sem energia. A gente ficava sem gás. Então, eu acho que é muito importante contar essas histórias, porque a minha mãe muitas vezes não gosta de lembrar desses passados, mas eu acho que isso é o que mais edifica a gente sempre ter tido o pé no chão. Que essa mãe, representante nacional de uma família da ginástica brasileira, gigante como pessoa, ela teve que fazer muitos sacrifícios para que a gente pudesse chegar onde a gente chegou. Ninguém chega em lugar nenhum sozinho. E a gente tinha períodos que não tinha o que comer dentro de casa. Então, por isso, foi um período que eu e meu irmão, em conjunto do meu pai, a gente foi às praias de Copacabana para sermos vendedores ambulantes. E teve um dia específico, que eu sempre conto isso, que foi um dia que a gente não tinha o que comer em casa. E aí a minha mãe conseguiu com uma vizinha uma lata de leite condensado, dissolveu na água que não era cortada, a água era a única coisa que não era cortada do prédio, mas
quem mora em apartamento sabe que é botijão, que não é botijão, que é encanado, estava cortado também. A gente ficava só com vela dentro de casa. E ela dissolveu esse leite com uma lata de leite condensado com a água e foi o leite que a gente foi treinar. E tiveram 3 dias muito marcantes na vida da nossa família, que eu acho assim que a minha vida sempre é marcada pela minha mãe. Esse foi um dos dias mais tristes de eu como filho, muito jovem, eu tinha cerca de 11 anos de idade, né, Edson, mais ou menos, você devia ter uns 15. A Dani, nessa época, a Georgette levava ela para casa dela, porque para não passar todas essas dificuldades que a gente passava. E ela não conseguia ajudar todas as pessoas, mas ela ajudou diretamente ou diretamente. Porque se não fosse a Georgette, jamais a gente chegaria onde a gente chegou. E foi ela que foi a formadora da ginástica durante muitos anos e ainda é. Então, isso foi muito marcante e emblemático para mim, porque eu falei, um dia eu vou mudar a realidade da vida da minha família. E a realidade da minha família sempre foi a minha mãe e meu pai, porque meu pai estava sempre lá fazendo os bicos, trabalhando muito, foi manobrista na Estela Torreão durante muitos anos. Mas eu falo isso porque, às vezes, a nossa história, a gente não valoriza cada detalhezinho, né? Eu imagino que você passou por várias situações até chegar onde você chegou. Ninguém chega a um reconhecimento pessoal, familiar, ou tudo, se a gente não tem isso aqui, que é uma base. Sem dúvida. Que mesmo que a gente está aqui, tá calmo, tá? Calmo. Que Dona Geni ainda não se soltou. Mas quando se soltar... Mas eu acho tão legal você estar contando isso, porque eu já entrevistei vocês individualmente e a gente sempre quer saber como é que era a Olimpíadas, como é que era o treinamento. Nunca a gente pergunta como é que foi chegar até aqui. Vamos chegar até aqui. Porque o pessoal só lembra que você ganhou uma medalha. E ainda fala assim, deram uma medalha para ele lá, Olimpíadas, deu uma medalha pro cara, mas você não vê o que conquistar a medalha não foi aquele dia na Olimpíadas. É muito antes. É muito antes. Aquele dia foi o último dia até a medalha, mas para chegar ali, olha o tanto de coisa, hein? Olha, a dona Geni, o seu Wagner merece uma salva de palmas, viu? Inclusive, dona Geni, eu vou te dar o meu troféu que você merece, pode ficar, depois eu ganho outro. Tá, esse aqui você leva lá pro Wagner, que eu ganhei do Portioli. Do passo ao repasso. Você dá pro Wagner isso aí, tá bom? Vou dar aí que vocês merecem. Danilo, isso que você acabou de falar é muito importante. É igual ver a gente aqui na TV junto, mas não sabe o que a gente passa no nosso relacionamento. Eu não tenho relacionamento nenhum com você. Não tenho relacionamento nenhum e a gente não passa nada, a não ser você me deve dinheiro, só isso. Qual foi a sua medalha mais importante? A minha? Foi a do Rio? Danilo, eu acho que assim, tiveram algumas medalhas muito emblemáticas na minha vida. O bicampeonato mundial foi muito importante porque foi a primeira vez que eu me classifiquei para as Olimpíadas, que foi em 2007. Há 20 anos atrás, o primeiro título mundial, porque eu vou contar uma historinha para vocês de pensar na minha carreira. Eu tive 10 anos entre pelo menos os 8 melhores do mundo. Vocês imaginam que nesses 10 anos eu operei 11 vezes. Eu operei 5 vezes o pé direito, uma vez o pé esquerdo, 2 vezes o joelho direito, 2 vezes o ombro esquerdo, rompi o bíceps, tive que enxertar das 2 pernas para reconstruir meu pé esquerdo, operei minha coluna, tenho 16 pinos na coluna e mesmo assim eu me tornei o maior medalhista da história em Copas do Mundo com 69 medalhas do mundo. Eu queria saber, você de repente resolveu fazer vendo sua irmã, ou você falou, bom, quem sabe eu também tenho jeito, como é que... Foi Danica, fala Danica. Eu, na verdade, eu enchia o saco dele quando ele era mais novo, eu falava, vai, Di, você vai gostar. Ele, no início, ele não ficava muito tempo no ginásio. Aí levei ele, depois levei o Edson, só que quando a gente mudou para o Rio, que foi onde ele tinha uma estrutura de meninos treinando e tinha uma equipezinha, aí foi onde ele realmente pegou o gosto. Você foi a grande incentivadora. Fui, porque eu queria, como a minha mãe sempre quando ia pro SESI, saía com as 3 crianças e ou a gente andava passava ali pela prefeitura e ia até o trem, e aí ia de trem, ou então pegava o ônibus, depois pegava o trem, porque para ali na porta do SESI. E aí eu comecei a ver isso, comecei a imaginar ele também brincando. E sempre que eu ia brincar na rua, ele também fazia. Então ele começou a brincar também na rua. E aí eu comecei a falar para ele, vai, Di, você vai gostar. Só que no início realmente ele não gostava tanto assim. Ele ia, e daqui a pouco
não ia, mas quando foi para o Rio, realmente... Ele ia, fugia do ginásio, subia no pé de amora do lado. E que momento você falou, agora eu gosto disso? Então, eu tinha muita habilidade para ginástica, só que eu sempre fui muito hiperativo, né? Eu sempre fui uma criança que dei muito trabalho. Para tudo. Eu sumia, fugia, eu sempre... gosto de rodar, gosto até hoje, né? Você ia pra onde quando fugia? Fugia com coisas básicas. Eu não ia no colégio, mas às vezes eu ia andando do bairro Flamengo até o Flamengo para ir no colégio. Ai, gente, desculpa, mau exemplo. Eu matava a aula, aí eu ia do bairro Flamengo até o Flamengo andando. Mas eu acho legal falar isso. Você que está assistindo, fala, não, mate aula e se torne um campeão olímpico. Não, mas o pior é que eu era inteligente no colégio. Porque eu também fiz, eu não me formei, mas a gente iniciou a faculdade, eu iniciei a faculdade de Educação Física, fiz 3 anos, mas com o treino e a faculdade eu não conseguia conciliar, eu ficava muito cansado e acabei não me formando. Mas indiretamente a gente trabalha sempre com esporte pro resto da vida. Quero ver o Hipólito em ação, cadê ele? Muito bem. Tem o Edson na casa de vidro? Bota aí pro Edson me explicar o que é isso. Cadê? Ô Edson. Ainda bem que cortaram a parte que eu tava xingando. Mas pra quem não sabe, o que estava acontecendo ali? Foi a parte que o Diego e a Daniela estavam sendo muito enganados o tempo todo dentro da casa, as pessoas falando mal deles. Big Brother. Do BBB. E aí... Cara, eu não sou muito de me expor, né? Eu acho que de todo mundo eu sou que gosta de ficar mais no meu canto, eu gosto de estar mais nos bastidores com eles. Só que estava no ponto já de insustentável. Eu estava voltando lá do instituto, aí eu falei, cara, eu vou ter que ir. Vou ter que ir para lá, porque eu preciso mandar o recado. Se a Renata ia ou não passar o recado, aí era uma outra situação. Mas eu falei, cara, eu preciso ir, porque estava o tempo todo, falava de medicação, falava de absolutamente tudo. Fora que eles foram muito excluídos lá dentro no início. Só que o Diego é uma pessoa que ele vai estar rindo o tempo todo. É só vocês verem os monstros lá, ele rindo da Dani. Sim. Mas ele está sempre de bom humor. A Daniela, ela sentia mais o baque mesmo. Quem que é mais barraqueiro dos dois? Dos dois? Diego. Mas ele não é de brigar. Não, eu não tenho mais barraqueiro dos dois. Tá. Quem que é, dona Geni? Quem que é? Daniel Diego não briga com ninguém. Quem que você acha, mãe? Que é o mais arteiro? Barraqueiro. Briga. Você perguntou deles dois, né? Dos dois. Se fosse dos 3 era eu. Não, dos dois. O mais brigão sempre fui eu. Briguei muito por eles, até com a própria confederação antigamente, eu brigava. Mas é porque a nossa família é muito unida. Então, eu não sei se era barraqueiro, mas que eu brigava muito por eles. O que vocês pensaram? O que vocês pensaram quando os dois falaram que é pro Big Brother? Eu fui o último a saber, Eu fui o último a saber. Eu fui a primeira a saber, né? E você gostou da ideia? Olha, eu fiquei muito preocupada. Eu realmente... Eu fiquei com muito medo. Mas... Eu acho que ela ficou com mais medo porque ela achou que o Diego iria entrar sozinho. E até então, o Diego primeiro conversou muito com a minha mãe sobre a possibilidade dele, porque como as pessoas puderam acompanhar, ele tem uma coisa que eu acho que hoje no Brasil é muito cuidado e tem que ser dito, porque não é uma coisa que a gente pode excluir, porque as pessoas passam por crise de ansiedade, muitas pessoas passam por crise de pânico. Então, primeiro ele precisava, dentro do coração dele, ter a certeza que ele ia conseguir. Então, até então, eu acho que a preocupação maior da minha mãe era por conta dele entrar sozinho. Quando eu acho, talvez, ela soube que eu iria junto com ele, eu acho que ela ficou mais tranquila. O que eu pensei, Danilo, a gente passou por muitas situações na nossa vida. A gente teve muitos altos e baixos. A nossa família é uma família que já foi, eu acho que por muita falta de conhecimento, porque eu não posso dizer que seja burrice da nossa parte, mas muita falta de conhecimento, a gente já foi muito enganado na nossa vida inteira. Então, tiveram 3 períodos da minha vida que foram muito marcantes para mim. Um foi o dia que eu falei que minha mãe, quando a gente não tinha o que comer. O outro, quando a gente foi despejado do nosso apartamento. E o outro, no dia que eu fui pro Big Brother. Esses 3 dias, o rosto da minha mãe foi igual.
Então, tinha uma questão minha também, pessoal, de responsabilidade. Eu sabia que é muito importante, é um programa muito grandioso. É uma exposição gigantesca. É uma exposição gigantesca, mas eu acho que a preocupação assim, maior minha, e minha mãe tinha, na hora do convite, era muito simples. Será que ele vai conseguir ficar num lugar fechado? Porque eu já tive várias situações, eu já fui internado por conta de ansiedade. Eu já tive depressão num grau severo que eu fui internado e que só minha mãe que estava lá junto comigo quando eu estava internado. Então, em 2014. Então, tinham várias situações que minha mãe tinha medo. E quando eu soube da possibilidade da minha irmã ir comigo, que eu achei que a Dani não podia inicialmente. Porque a Dani já tinha participado do Power Couple, ela já tinha participado da Sabrina, e eu achava que na Globo não poderia participar do Big Brother, tendo participado de realities de emissoras concorrentes. Então, quando eu vi que estava tendencioso para minha irmã ir, eu falei, cara... Agora ou nunca. Porque eu confio na Dani 100%. Eu confio muito na minha família. E aí eu comentei com a minha mãe. Quando eu comentei isso com a minha mãe, ela ficou muito feliz. Só que eu não falei pro Edson, porque o Edson era contra 100%. Viu como ele confia na família? O Edson era contra 100%. Quero agradecer a presença de vocês e dizer que a história de vocês merece um filme, merece um documentário. Vocês estão trabalhando nisso? Olha, a gente tem... Fala, Danica. Tem já um projeto em vista, porque antes a gente tinha a programação para o Diego fazer o filme dele, mas eu acho que após o BBB, com a exposição que a gente teve de falar muito da nossa família, está surgindo a oportunidade de fazer o documentário da família. E eu acho que isso mostra a importância de você ter familiares que apoiam o seu sonho e que lutam com você e não desistem. E eu acho que a nossa família começou com um sonho de menina, que foi expandida para o Diego, para o Edson. Hoje o Edson é o nosso braço direito, esquerdo, perna, mão, tudo, porque ele está à frente de algo que eu acho que é a maior medalha que a gente veste hoje, com certeza, fazer parte do Instituto, idealizado pelo Diego, totalmente pensado por ele, mas eu acho que se tem o carro-chefe aí que dá a luz para tudo que vem dentro do Instituto é o Edson, a minha mãe e meu pai, que são nossa base de tudo. E não tem como você chegar tão longe sem ter essa base sólida que é a família. Fico feliz com isso e para mim é o exemplo. Olha, eu vou te pedir uma oportunidade. Vou te pedir uma oportunidade. Eu sei que a gente já falou bastante, mas tem algo que eu sei que a dona Gene quer falar. Além de eu falar que a minha mãe tem 9 máquinas de lavar, gente, é verdade? 9? 9 máquinas de lavar. Dá pra lavar tua roupa, Diguinho. Dá pra lavar minha roupa. Mas eu sei que a dona Gene quer falar. E a gente sempre pede oportunidade. Por favor, dona Gene, a casa é sua. Então, houve na nossa vida momentos gloriosos, momentos de muito sofrimento, de tombo, levantar. Mas houve uma coisa que eu quero que o Brasil saiba e que as pessoas saibam. E que, do que eu disser hoje, não é o vitimismo. E que as pessoas entendam que ela tem que tomar cuidado nas coisas que ela vai fazer. Nós tínhamos, com todo o trabalho da Dani, do Diego, da família, compramos um apartamento, que era uma cobertura. Essa cobertura foi comprada para quê? Para a família. Nós tínhamos meus sobrinhos que moravam lá, primas que moravam, pessoas que não moravam. Então, nós compramos uma cobertura, começamos a comprar ela em 2009. Isso é um exemplo para o Brasil e para as pessoas. E aí, terminamos de pagar ela dia 5 de janeiro de 2010, mais ou menos. E até novembro de 2009, estava tudo legal. Compramos essa cobertura por uma imobiliária. Confiamos cegamente e compramos. Depois em 2012, a gente foi viajar, porque final de dezembro, sempre a gente ia para casa da minha família no Paraná. Aí veio um oficial e deixou um documento lá do nosso apartamento. Mas aí eu cheguei no dia 3 de 2013. Aí o senhor Antônio falou, olha, aqui, um oficial chegou aqui. Aí descobrimos que o nosso apartamento não era nosso. Que? Não era nosso. Nós pagamos pelo apartamento,
pelo que é mais sagrado, Deus sabe, nós não devemos um grão de areia desse apartamento. A gente pagou com todos os anos de trabalho, de luta. O que aconteceu? O apartamento, a imobiliária deu um golpe? Olha, eu não... Se você falar foi a imobiliária, foi a dona? Então, o que aconteceu... A dona fingiu que vendeu, mas não passou o papel? Então, mas tinha todos os documentos, estava registrado. Eu pagava ela no banco. E ela falou o quê? Então, ela falou que a gente tinha lucrado muito com o apartamento e... Assim, mas o que aconteceu? A gente não lucrou nada, a gente saiu muito pelo contrário. O apartamento todo foi um dinheiro de verdade. É que assim... Não é vitimismo, porque assim, eu sei que nós temos a gente tem conhecimento na vida. E tudo a partir do momento que você assina, infelizmente, você está dizendo que você sabe de absolutamente tudo. Não, se você foi na imobiliária, comprou, assim você compra imóvel. Aí eu descobri, corri para o banco, porque era uma dívida que ela tinha no banco. Era o banco BVA, que tinha sido um patrocinador, tinha feito uma propaganda com a Dani. Eu corri para o banco, eu falei, na época o gerente chamava-se Bruno. Falei, mas o que é isso? Aí eu falei para ele, por que você não falou para mim? Né? Porque a gente ia tentar solucionar antes de chegar na justiça. Aí ele falou, aí ele não tinha mais o que fazer, ele tinha vendido para Corporation, que é uma financiadora, né? Não sei. E aí a gente lutou, Danilo. E numa das audiências que a gente estava, eu sofri demais, porque eu acho assim, a tua palavra vale mais que papel assinado. E neste momento, eu contestei ser honesta. Foi por que tanta honestidade? E foi dito assim, nos dias de hoje, como é que não sabia? E nos chamaram de... Compradores de má fé. Compradores de má fé. E está para o Brasil. E eles estão ouvindo. Eles são compradores de má fé. Na verdade, nós não sabíamos. E nós pagamos. E foi a leilão e nós perdemos o apartamento. Como é que é um comprador de má fé que pega o dinheiro e fica pagando todo mês? Mas eu tô de má fé, eu tô pagando o preço combinado de má fé aqui, ó, todo mês. Até o carro a gente entregou, você entendeu? De Deus, isso aí foi um golpe. E aí foi indo, lutamos. Aí não foi de nada. Aí perdemos o apartamento. Aí eles nos deram até segunda-feira. A Dani estava no programa, no reality. Até segunda-feira, 2h da tarde, para a gente retirar tudo que a gente tinha. E aí foi vistoriar o nosso apartamento para saber o que tinha no apartamento, que a gente não podia levar. E aí, conversando, eu estava muito aborrecida, eu estava desesperada. Aí a gente subiu, chegou no segundo andar, aí eu falei para ela, não é justo, nós pagamos. Tá vendo esses pisos? Nós colocamos tudo novo, gente. Aí a assessora dela lá, que estava com ela, virou para mim e falou assim, ué, mas aí a senhora vai fazer o quê? A senhora vai quebrar o piso do apartamento? Eu falei assim... Vai. Nesse momento, foi assim, eu virei para ela, se tivesse que acontecer alguma coisa, eu estava tão nervosa, eu falei assim, como? Você está louca? Você acha que eu vou sair quebrando o apartamento? Eu quebraria. Não quebrei. Aí a oficial de justiça falou, não, a minha assistente falou errado. E aí foi. Aí o Diego, graças a Deus, eu lembro que a gente desceu com o oficial de justiça, o Diego sentado na escada, na parte de baixo, chorando. E aí ele pediu para o cara que tinha comprado o apartamento no leilão, que foi o Rodrigo, pediu para ele um tempo. E ele nos deu o tempo para a gente arranjar outra casa. Só que assim, é muito importante. Por que eu acho legal falar essas situações? Porque as pessoas apenas verem. A gente fica meio sem saber o que fazer. Você tá contando, eu tô puto. Eu não era mais atleta atuante. E eu não tinha entendimento sobre muitas coisas que eu tenho hoje. A gente não sabia. E a primeira coisa que eu fiz quando a gente perdeu o apartamento, que a gente conseguiu, foi na mesma época que eu entrei no circo, que eu tive uma proposta de circo, eu consegui 6 meses de adiantamento do meu salário, nós fomos para as ruas para conseguir procurar uma casa. E a gente só conseguiu alugar uma casa na época porque o dono da casa era meu fã. E a vida, ela dá várias voltas, né? Por que eu falo isso? Manuel acreditou na gente, sobre isso. Manuel, gerente. Porque não é sobre sempre os períodos que a gente cai, porque são esses momentos que a gente mais cresceu. Porque perder algo que você trabalhou a vida inteira para conquistar não é fácil. Ficar de pé. Mas existem sempre outras possibilidades. Hoje eu estou novamente no circo. Eu estou agora no especial de Natal, que eu sou o Grinch.
que eu já estou nesse circo há muito tempo. Eu também tenho os institutos. No meu pior momento financeiro da minha vida foi quando eu fiz o Instituto Hipólito, que nem era para eu ganhar dinheiro, que era para ajudar as crianças indiretamente, porque aqui eu só sou um instrumento em terra. Então, eu sei que minha mãe contou uma história que ela sempre teve vontade de contar, e eu te pedi a oportunidade para isso, porque em nenhum momento a nossa família ela caiu como união. A gente, em todos os períodos, a gente esteve em conjunto. Do exemplo do Big Brother, eu ir com a minha irmã. Quem diria que quase 10 anos depois da minha medalha olímpica, eu ia para um programa que tem uma proporção de ser relembrado como campeão do mundo. Isso é um grande privilégio. Então, isso é devido a esta moça, senhora, mãe amada, perfeita, querida e incrível, que tem 9 máquinas. 8 cachorros. 8 cachorros, que é gentil, que é educado e que é decente. Então, cuidem, gente, porque nem sempre a gente pode fazer as coisas como pelo amor. A gente tem que realmente ter um bom advogado. Muito obrigado a todos vocês pela visita. Essa é a família Hipólito. E vocês vejam aí, hein, ó, exemplo de família. A família unida cria gente guerreira, vencedora. Mais uma vez, obrigado. Continue com o SBT.